Sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Antes da nossa entrevista de hoje com o Dr. Marcelo Saad, presidente da AME São Paulo, vamos orar com Chico Xavier. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou a queixa descabida, e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Portal de Luz tem o prazer de trazer hoje o Dr. Marcelo Saad, que é presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo. Ele está realizando uma pesquisa sobre suicídio e, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma média de 800 mil pessoas se suicidam por ano e a maior incidência é entre jovens de 15 a 29 anos. Doutor Marcelo, é assustador esse dado, né? Sim, 800 mil pessoas por ano no mundo, num relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014. E nessa faixa que você citou, de 15 a 29 anos de idade, é a segunda maior causa de morte nessa população, né? Mais idosos ou mais jovens vão morrendo de outras coisas, então o suicídio vai para a terceira, quarta, quinta causa de morte. Então o impacto é maior
nessa faixa etária. E a Organização Mundial de Saúde conseguiu pesquisar as causas, o porquê nessa faixa suicídio? Tem uma determinação forte aí da Organização Mundial de Saúde de tentar prevenir da forma mais abrangente possível. E a prevenção tem que ser dada por diversas frentes, né? Então, a Organização Mundial de Saúde enfatiza muito a importância das comunidades como fontes de apoio, como fontes de identificação de potenciais pessoas com ideias suicidas e fortalecimento das comunidades para tentar prevenir o suicídio e baixar essas taxas. E em relação às relações familiares, elas devem contribuir bastante para esse índice, não? Sim. As relações familiares é uma microcomunidade, né? Então, pensando nesse conceito de comunidade, você tem uma microcomunidade que é a família, o envoltório todo de profissional da pessoa, o emprego, você tem a posição do indivíduo na sociedade, assim você vai abrindo o leque, né, das relações que a pessoa tem, e em todas elas precisa existir um equilíbrio de saúde, relações harmoniosas, e isso é um fator importante na prevenção do suicídio. Ainda é um tema bastante discriminado, o suicídio. Por quê, doutor Marcelo? Ainda é um tema muito pesado, e a gente não entende muito bem o que leva a pessoa a tirar a própria vida, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que sempre tem uma conotação negativa, né? Nas leis brasileiras, é um crime a pessoa dispor da própria vida, né? Em todas as religiões também você vê mandamentos contrários ao suicídio, né? Então, é sempre carregado de uma conotação pesada e negativa. Mas o suicídio, ele dá indícios, né? E como a família, os amigos, a sociedade deve reagir diante dos primeiros indícios? A pessoa vai dar esses indícios por exemplo, na parte religiosa, na quebra do seu sistema de crenças, na perda do sentido das coisas, né? Quando a gente vê nesse terreno religioso, por exemplo, a pessoa perde o sentido, a pessoa deixa de fazer coisas importantes que eram significativas para a pessoa então já não estaria tendo o porquê viver, né? E, ao contrário, o caminho inverso é o fortalecimento da religiosidade da pessoa, essa religiosidade intrínseca, esse bem-estar religioso e espiritual que ajudaria a evitar a ideia suicida, né? E como o Espiritismo vê o suicídio? O Espiritismo, como as outras religiões também, vê como algo negativo, né? Agora, outras religiões, elas têm mandamentos de dizer isso pode, isso não pode, né? Isso é certo ou isso é errado. No Espiritismo, a gente tem o seguinte: se você fizer isto, acontece tal coisa. Se você for por aquele caminho, você chega em tal lugar. Então, dentro do Espiritismo não tem esse caráter de proibição ou dogmas como tem em outras religiões. Então, no Espiritismo, está claro ali que Kardec faz uma pergunta e a resposta é: o ser humano não tem o dispor da sua vida como lhe convém. Ele não pode, então, tirar a própria vida. É uma violação das leis divinas. É alguma coisa que vai contrário à natureza. Sim. Né? Kardec pergunta também qual é a consequência do suicídio para o espírito, né?
E a resposta é que a consequência varia muito em função de diversos fatores, né? E sempre acaba sendo uma consequência mais nociva para aquela condição em que o indivíduo tem consciência, né, do que está fazendo e tem algum motivo um pouco fútil. Mas ele cita que sempre, no mínimo, a consequência é uma decepção, né? Sempre ele cita que o mínimo que pode acontecer é uma profunda decepção, onde a pessoa não encontra aquilo que achava que iria encontrar. Então tem citações, né, do Espiritismo de suicídios assim voluntários, aqueles que são pelo desgosto da vida, aqueles que são também involuntários no sentido de a pessoa ter um vício, né, e esse vício abreviar a vida da pessoa. Isso também é uma forma de suicídio, né, meio voluntário, meio involuntário. Tem aqueles que são assim totalmente involuntários, a pessoa que está fora de si, né? A pessoa que está fora de si, ela não sabe o que está fazendo. O caso de uma depressão profunda ou o caso de alguém com algum tipo de surto. Sim, pela loucura. Pela loucura. Ou pela depressão profunda, onde o livre-arbítrio não esteja mais presente, por exemplo, né? A pessoa, então, está numa condição em que ela já não sabe o que está fazendo. Então, isso é um atenuante? Sim, sim. E tem um outro atenuante que também está no Livro dos Espíritos, que é aquele que doa a própria vida pelo bem de outra pessoa, né? Ou pelo bem da comunidade, para salvar alguém, né? Esse também é uma atitude louvável, é uma atitude que não vai contra as leis da natureza, então está numa outra categoria, né? Não é naquela categoria assim, negativa do suicídio. Doutor Marcelo, e a sobrevivência desse espírito suicida? Como ele fica? Aí em outras obras de Kardec a gente vai vendo as descrições, né? Em O Céu e o Inferno, a gente vê assim, descrições sempre de um sofrimento, uma lamentação. Um sofrimento mais intenso. Um sofrimento sempre mental, uma decepção, aquela sensação de vazio, e às vezes se manifesta até no corpo físico, no corpo espiritual, como se fosse um sofrimento físico, né? Então, nisso já constitui um motivo para a gente contraindicar, né? Dizer para as pessoas que o suicídio não é a saída, porque isso tem um potencial de ainda aumentar o sofrimento, né? O tratamento espiritual, seja de qualquer tipo de religião, é um meio de prevenir o suicídio? Sim, sempre a religiosidade, ela traz um apoio e ajuda a prevenir o suicídio. A religiosidade, ela atua não só por dar mais equilíbrio para a pessoa, mas também por fortalecer as relações com a comunidade e também porque as religiões são contrárias, elas têm mandamentos contrários ao suicídio. Então, sempre que a religiosidade estiver fortalecida, o índice de suicídios vai ser sempre menor. E com o Espiritismo a gente tem isso potencializado, porque as descrições, né, das consequências são muito claras, são muito nítidas, muito vívidas. E o Espiritismo, então, tem um potencial muito grande de colaborar para a redução dos suicídios. E diante dos primeiros indícios, o tratamento espiritual, no caso do Espiritismo, é o mais recomendado, fora o tratamento médico, claro. Sim, sim, porque até se a gente equilibrar a parte energética, emocional, através do passe, através de outras frentes, né,
de equilíbrio energético, isso pode dar mais força para a pessoa se equilibrar, retomar o seu livre-arbítrio, né? Retomar o seu livre-arbítrio e poder dizer, eu não quero fazer isso. Até a desobsessão pode ser uma ferramenta muito importante. Então, o Espiritismo ainda traz essas outras vertentes aí, apesar de não condenar o suicida, né? O Espiritismo faz isso de uma forma suave, recomendando que não se faça, mostrando as consequências, mas também agindo de uma forma energética, espiritual, para que a pessoa retome o seu livre-arbítrio e retome as rédeas da sua vida. Esse aspecto que o senhor abordou agora, o caso das obsessões, está sempre muito atrelado ao caso de suicídios, né? Sim, sim. Pode estar atrelado, mas a gente tem a informação, né, da literatura espírita, que a pessoa acaba sempre atraindo estes obsessores. Então, não é, vamos dizer assim, desculpa. Sim. Né? Só acontece essa desculpa, vamos dizer, uma justificativa do suicídio pela obsessão, quando essa obsessão está num ponto em que tirou o livre-arbítrio da pessoa. Né? Aí, estes obsessores acabam até respondendo por assassinato, da mesma forma que encarnados que conduzirem a pessoa ao suicídio também responderiam por assassinato, dentro da literatura espírita. O senhor acha que divulgar, debater esse assunto ajuda a prevenir esse número assustador de suicídios? Sim, quanto mais informação, melhor. E é louvável, né, que o tema tenha sido trazido aqui no programa, porque é uma frente a mais para a gente discutir, é uma oportunidade dos telespectadores também refletirem sobre essa situação e colaborarem até para a redução desse número. Quanto mais a gente falar, tanto melhor. Dr. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer, Miriam. Prazer foi nosso. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com Portal de Luz e vamos ouvir o Maida. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Hoje vamos juntos refletir sobre a oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz Jesus, referindo-se à oração: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Os fatos parecem contrariar essa promessa do Mestre, porquanto é muito comum que nossos anseios expressos em oração não sejam atendidos, como se Deus fizesse ouvidos moucos. É fácil explicar essa aparente contradição. Deus nunca deixa de nos ouvir e atender, mas há um detalhe. Pedimos o que queremos, porém Deus nos dá aquilo que necessitamos. Por isso, nem sempre nossos desejos guardam consonância com os desígnios divinos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, diz Allan Kardec: seria ilógico deduzir que basta pedir para
obter, e seria injusto acusar a providência se não atendesse a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como cirurgião, deixa que o doente sofra as dores de uma operação que, em princípio, é algo ruim. Entretanto, lhe trará a cura. Raciocínio perfeito, que lembra o velho ditado: há males que vêm para bem. Ou, se cada um de nós preferirmos, Deus escreve certo por linhas tortas. O adolescente rebelde ficará aborrecido com o pai por não lhe dar a sonhada motocicleta, mas reconhecerá mais tarde que a recusa paterna lhe preservou a integridade, em face da sua imaturidade. Certamente muitos torcedores brasileiros ficaram aborrecidos com Deus no jogo entre Alemanha e Brasil pela Copa do Mundo no ano passado. Pediram a Deus que os brasileiros fizessem muitos gols e o goleiro defendesse todas as bolas. Mas, amigos e amigas, reflitamos. Não será a surra que levamos do poderoso time alemão um divisor de águas, um estímulo para pensarmos em assuntos mais importantes? Não será uma das alavancas para acordar o povo e contribuir para a mudança de foco, voltando a atenção para os problemas reais do país? A Copa do Mundo no Brasil foi um imenso e vistoso tapete tecido sobre o ufanismo nacional em torno do hexacampeonato, sob o qual se pretendia acobertar as mazelas nacionais, particularmente nos setores da educação, da saúde, da segurança, bem como da entranhada corrupção política. Cabe-nos agora a oração, muita oração, milhões de orações, pedindo a Deus que nos dê o que nunca negará: disposição de trabalhar para um Brasil melhor, um Brasil sem baderna, sem queima de ônibus, sem depredação de imóveis, sem corrupção, sem conturbação, sem atitudes irresponsáveis, com a sustentação da ordem e do progresso exaltados na nossa bandeira nacional. Um Brasil com os valores de um comportamento legitimamente cristão, em que assumamos nossas responsabilidades como cidadãos brasileiros, conscientes de que nosso país melhorará sempre que melhorarmos e, consequentemente, pensarmos na coletividade e não mais na individualidade. Obrigado pela companhia, reflitamos, saúde e paz e até o próximo encontro.